Olá! Como vimos nos episódios anteriores, o teste do marshmallow nos mostrou diacronicamente a importância do autocontrole para o sucesso no presente e no futuro. Nesse estudo, percebemos que as crianças com mais capacidade de esperar, adiando assim uma recompensa imediata com vistas a um prêmio maior, tinham as áreas executivas, localizadas no córtex pré-frontal, mais desenvolvidas. Por sua vez, as crianças que não resistiam à tentação e logo tocavam a campainha, tinham as áreas relacionadas ao desejo e ao prazer, localizadas no estriato ventral, mais ativas. Nesse sentido, associando os estudos de Mischel e Goleman, percebemos que ao longo do tempo e do condicionamento recorrente que alimentamos nas estruturas da nossa mente, as áreas que permanecem mais ativas tendem a se desenvolver mais, moldando a estrutura física do nosso cérebro. Assim, quando somos prioritariamente guiados pelos impulsos da amígdala, essa estrutura cresce e as áreas executivas se atrofiam. Por sua vez, quando utilizamos mais das estruturas executivas, limitando a ação da amígdala por meio de estratégias, elas se desenvolvem mais no cérebro. Nesse sentido, Mischel explica que com o prolongamento do estresse, o sistema frio, em termos mais específicos, o córtex pré-frontal, imprescindível para a solução de problemas, e o hipocampo, importante para a memória, começam a se atrofiar. Concomitantemente, a amígdala, no cerne do sistema quente, se hipertrofiou. Essa combinação de mudanças no cérebro impossibilita o autocontrole e o pensamento frio. Além disso, com a continuidade do estresse, a amígdala passou da hipertrofia para a atrofia, impedindo em última instância as reações emocionais normais. Perceba que a questão de dominar os impulsos das emoções não é algo simplista. Essa ação afeta diretamente a estrutura física do nosso cérebro e, por consequência, a nossa saúde como um todo. Níveis elevados de hormônio do estresse, disparados pelo eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, o HPA, que, por sua vez, é acionado pela amígdala, causam inúmeros processos de desgaste no nosso corpo. Segundo Goleman, o estresse crônico, ou seja, um estado constante de estresse, deixa a função neuroendócrina desregulada e cria desequilíbrios nos sistemas imunológico e nervoso, o que nos torna mais vulneráveis às doenças, além de dificultar a nossa capacidade em pensar com clareza. Parece ruim? Pois tem mais. Nesse estado constante de estresse, o nosso desempenho em matemática e linguagem pode cair em até 50%, respondendo de maneira mais rígida e inflexível, e não conseguimos nos adaptar a novas situações, facilmente nos distraindo. Mas espere que ainda tem mais. O excesso no fluxo de cortisol desconecta as redes neurais existentes, causando uma perda de memória, uma vez que o hipocampo, a área responsável pela memória, é rico em receptores desse hormônio. Por isso, a nossa capacidade de aprendizado é muito vulnerável ao estresse. Contudo, cabe lembrar que os hormônios do estresse são importantes em níveis ótimos para que tenhamos energia e um bom desempenho nas atividades. Sem eles, caímos na zona da exaustão, do tédio e da depressão. Já chega? Ainda não. Segundo Goleman, os efeitos do estresse crônico enfraquecem o nosso sistema imunológico, causam aumento na gordura abdominal e resistência à insulina dispara, nos tornando assim mais propensos a diabetes, doenças coronárias e bloqueio das artérias. Como se não bastasse, o excesso do cortisol degrada o revestimento da mielina, que cobre as vias dos nervos, debilitando a transmissão de sinais de uma área do cérebro para outra. Como afirma Goleman, em suma, os efeitos neurais, cognitivos e biológicos do estresse extremo são ainda piores do que se pensava. Lembramos ainda que, segundo o estudo de Mischel,
as crianças que não foram capazes de controlar os impulsos do sistema límbico e tocaram a campainha antes de o pesquisador voltar, cedendo aos desejos e impulsos provocados pelo sequestro da amígdala, mostraram ao longo da sua vida, né, maior envolvimento com drogas, menor taxa de escolaridade, maior porcentagem de divórcio e uma renda menor comparado às crianças que conseguiram controlar os seus impulsos. Apesar desse quadro nada animador, os pesquisadores são unânimes em afirmar que a capacidade do autocontrole pode ser desenvolvida em qualquer momento da nossa vida. Portanto, mesmo não nascendo com essa predisposição mental para o autocontrole, isso não é determinante de condenação definitiva. É possível construir novas redes neurais que nos permitam essa capacidade, e essa construção pode ser feita utilizando-se de estratégias que requerem o conhecimento da autoconsciência, da autogestão, da consciência social e do gerenciamento de relacionamentos, tá? Basicamente, vamos trabalhar no sentido de esfriarmos o sistema quente, emocional e impulsivo, e esquentarmos o sistema frio, racional e deliberativo. Isso significa que quando estamos frente a uma situação tentadora, o nosso sistema quente age instantaneamente, impedindo, né, o encontro a ela. Assim, quando estamos diante de uma bela e apetitosa torta de limão, ou quando somos agredidos verbalmente, a nossa amígdala cerebral tende a interpretar as situações como, no primeiro caso, corra agora, e no segundo caso, perigo, fuja, né? Ataque ou pare. Nesse momento, temos dificuldade para pensar sobre a situação e, na maioria das vezes, nem nos damos conta de que estamos em um estado de assalto emocional. Simplesmente reagimos aos nossos impulsos. Mas, impreterivelmente, colhemos os frutos dessas reações. Seja comendo doce, devolvendo a agressão que nos foi direcionada, ou, né, somos reféns e únicos responsáveis pelas nossas respostas. Escolhemos conscientemente ou não agir de forma racional, identificando e dominando os impulsos emocionais, ou reagir a situações no calor das emoções. Nesse sentido, a ideia que apresentamos, baseada nos estudos de Michel, Goleman e Kahneman, versa no sentido de adquirirmos a capacidade de perceber o momento do sequestro, utilizar de estratégias para dominarmos os impulsos disparados por ele e o controlarmos, restituindo dessa forma o controle das áreas pré-frontais e, por consequência, readquirimos a nossa capacidade de raciocínio e avaliação, agindo às situações ao invés de reagindo instantaneamente. Então, a essa altura, imagino que você já esteja convencido da importância do autocontrole para o seu sucesso, seja pessoal, profissional ou financeiro, e para a sua saúde. Assim, vamos descobrir nos próximos episódios as estratégias que podem ser usadas para o autocontrole, eliminando os efeitos danosos do excesso do estresse. Deixe o seu like, ative as notificações para não perder nada e até o próximo episódio. Um beijo para você e muita paz.